Fui convidada pelo Rafa para fazer essa live, pra gente conversar. Na verdade, a ideia surgiu num bate-papo nosso na semana passada. Eu acabei de chegar de viagem, o Rafa teve uma puta experiência numa viagem também sozinho. E aí a gente começou a conversar sobre várias coisas. A gente falou, poxa, por que não a gente dividir um pouco dessas experiências com as pessoas, que isso pode ser muito útil. Na verdade, isso vai para muito além de um diálogo sobre viagem. A gente trabalha juntos, nós, além de termos uma parceria juntos, o Ateliê Estúdio Mirra, a gente faz várias outras coisas juntos. A gente é vizinho de estúdio e ateliê. E então a gente conversa demais, e a gente filosofa demais, e a gente acha que essas conversas, esses diálogos e reflexões podem ser muito úteis para todo mundo que está aqui. E por isso que o Rafa me convidou. Então, é isso. A Mirella é uma das minhas pessoas favoritas para as filosofias, né? Porque teve um livrinho, né, que eu acabei lendo por aí, eu acho que muitas mulheres conhecem, né? E esse livro, ele tem uma passagem que fala sobre o patinho feio. E nessa passagem a autora fala que você precisa perambular pelo mundo para encontrar a sua turma. E a Mirella faz parte da minha turma, assim, de coração. É uma das pessoas que eu mais considero, assim, de tipo, pessoa que me entende. Prazer, Mirella ali. E é recíproco. Então a gente se entende. Às vezes ela comunica algo, eu tô sentindo assim, assado, e eu entendo exatamente o que você está falando. E da mesma forma, ela para mim, né? E é isso, estamos aqui para conversar primeiro, vamos fazer algumas perguntas um para o outro. Espero que vocês aproveitem, recolham algo, né, que leve para a vida e encoraje vocês a mudarem seus pontos de vista, né? Porque eu acho que é o grande objetivo dessa live improvisada, /teste, tudo que a gente... Inclusive fica o convite, quem quiser fazer lives, a gente está montando uma estrutura maravilhosa, porque o Rafa é muito profissional, e depois eu vou colocar o making off aqui, a gente está fazendo assim, o melhor possível tecnicamente para fazer uma coisa legal. E o diálogo entre eu e o Rafa sempre permeia profissional e pessoal. A gente não consegue muito, a gente até tenta, já tentou algumas vezes, focar, não, vamos falar só sobre o profissional, vamos fazer alguma coisa só profissional, mas, gente, nós somos tudo que fazemos, né? Então, vocês vão perceber que o nosso diálogo, ele vai permear, como eu falei, sobre a nossa vida pessoal, mas ele tem um fio condutor, que é a maquiagem e a fotografia. O Rafa é fotógrafo, eu sou maquiadora, então a ideia de parceria surgiu a partir desse ponto central. E é claro que expandiu para muitas outras coisas, porque a fotografia, ela não é só fotografia, o Rafa vai falar sobre isso, tem muito a ver com o olhar, e a maquiagem também não é só maquiagem, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Rafa? Maravilha. Então eu vou começar te perguntando, né, senhorita Mirella? Sim. Nessa sua viagem, você foi para Paris, né, para cobrir, para fazer parte da equipe de maquiagem do Galvão Bueno nas Olimpíadas em Paris, e aí você falou, tem mais coisas para eu fazer lá fora, então eu vou aproveitar. Então, o que você sentiu ao vencer essa etapa na sua vida, onde você aproveitou para unir esse trabalho a esse sonho de se especializar na perucaria, que é o seu atual foco? Sim. Bom, primeiro, a possibilidade de acompanhar uma personalidade como Galvão Bueno num evento como as Olimpíadas foi algo assim que inicialmente eu quase não acreditei. Eu falei, gente, será que isso vai acontecer mesmo comigo? Né? E aí começa a mágica do que eu falei, que a maquiagem não é só maquiagem, né? A maquiagem me leva para tantos lugares, já me levou para muitos lugares. E quando eu falo de lugares, não é só um lugar físico, né? Já fui para outros países, já fui para outros estados, mas para além disso, eu já vivenciei muitas coisas profundas através... A maquiagem, se você pensar, é algo muito
fútil até, né? Estética, mas eu já vivi tanta coisa através da maquiagem, assim, já fiz filmagens em comunidades, em hospitais, já ouvi tantas histórias, assim, de pessoas reais, sabe? Então, na verdade, a maquiagem ela foi só uma ferramenta para eu chegar nesses lugares e viver essas experiências, né? Ontem mesmo eu não posso falar muito, porque enfim, ainda não foi pro ar, mas eu já cheguei em São Paulo, já entrei numa filmagem que aconteceu ontem e, assim, eu chorava de ouvir o depoimento de uma pessoa, de uma história de superação. Um rapaz, vou falar bem, não posso entrar em detalhes, mas era um rapaz que passou fome, que morava num barraco e ele ganhou prêmios internacionais de pesquisa científica e tal. E ali era só um depoimento, e se você pensar, eu fui, as pessoas falam, nossa, você vai maquiar um cara, o que você faz? Você passa só um pozinho, né? Primeiro, não é só isso, existe todo um cuidado para que a pessoa esteja apresentável na câmera, existe um estudo de como que a pessoa continua sendo ela na câmera, porque tem também a possibilidade de você passar um reboco e virar um boneco, né? E a ideia não é essa, mas é você só tornar aquilo que a pessoa é apresentável para ela estar na câmera. Mas, gente, aí já começa a mágica, como eu falei. A partir daquele momento que a pessoa está no camarim e eu começo a entender, eu começo a conversar, não tem como, eu sou psicóloga de formação, então a psicóloga ela acaba aparecendo, eu começo a perguntar e ter esse diálogo, e aí eu tô ali preparando a pele da pessoa. É um mergulho, assim, maravilhoso. Assim, eu recomendo aqueles que são maquiadores para mergulharem mesmo fundo nisso, porque são experiências, assim, para a vida. Eu falo que é quase que um trabalho de antropologia, né? Então, tanto as Olimpíadas como outras experiências que eu tive internacionais, quanto ontem numa comunidade aqui em São Paulo, me preenchem, assim, de uma maneira que eu não consigo nem explicar, assim, me brilha meus olhos, sabe? E, enfim, tive essa oportunidade maravilhosa de acompanhar o Galvão Bueno nas Olimpíadas. Agradeço muito, já agradeci publicamente, né, essa oportunidade que eu tive, que a equipe dele me convidou. E aproveitei, eu já tinha a intenção, como o Rafa falou, eu tinha um sonho de fazer um curso de perucaria, de técnicas de perucaria em Londres, que é, assim, o polo dessa indústria. E aí foi um empurrãozinho, porque eu já estava lá, e tem as questões financeiras também, né, que a gente precisa, né, Europa não é barato, não é algo simples, então foi um empurrãozinho que a gente precisava. Eu e a Carla, que é minha sócia da perucaria, a gente precisava dessas técnicas, e a gente foi buscar. E aí o que o Rafa falou porque o que a gente conversou foi isso, né? Foi uma experiência muito importante, profissional, não só em Paris, quanto o curso que eu fui fazer em Londres, que era um sonho que eu realmente fui buscar para o Peruca no Cinema, para nós. Mas, claro, vem o pessoal, né? Diante de tudo isso. A experiência de viajar sozinha, né? De quebrar barreiras. Aí tem as questões pessoais, né? Eu já tive algumas experiências, várias internacionais. Eu fiz high school nos Estados Unidos, porque meu pai trabalhava na Ford e a família toda foi para Detroit. Eu fiz o 11th grade e 12th grade da high school, que seria o segundo para terceiro ano do colegial, do ensino médio agora que fala, né? Uhum. E aí começou a minha primeira jornada internacional, que foi simples, né? Entre aspas, foi com os pais, eu tinha ali a segurança de estar com a minha família, e logo em seguida meus pais me convenceram a continuar e terminar o colégio, aquele ano do colégio lá sozinha. Eu tinha 16 anos e eu fiquei super depressiva. Assim, tipo, se meus pais não tivessem me empurrado mesmo para ter essa experiência, eu teria saído correndo, porque eu tinha uma tendência mesmo, acho que é do canceriano, de ficar dentro do casulo mesmo, sabe? Então todas as experiências que eu tive foram assim, alguém me jogando, vai, porque se dependesse de mim eu não ia. Mas, gente, aí já começou uma grande jornada com 16 anos, eu falando inglês fluente e tendo muitas oportunidades pro resto da minha vida, né? As pessoas falavam, mas eu não entendia. Vai que vai ser importante pra sua vida. Hoje eu entendo, né? E aí, enfim, eu tive outras experiências profissionais, depois eu voltei com meu marido, o Johnny, a gente voltou, aí foi também, tinha alguém ali do meu lado, se eu me perco no meio da rua, tem alguém para raciocinar comigo, é tudo mais fácil quando a gente tem alguém junto com a gente.
E aí eu tive mais 2 experiências de profissionais, de trabalho, faz uns, sei lá, 6, 7 anos, que eu tive uma depressãozinha, assim, eu tive umas questões ali, eu tive vários momentos em que eu quase voltei, que eu fiquei mal, enfim, eram questões muito, eu não vou culpar ninguém, uma questão muito minha, assim, de que eu acho que eu não estava preparada para aquilo, psicologicamente, apesar de eu ser psicóloga e de eu fazer análise há quase 20 anos, tinha alguma coisa ali que eu ainda precisava trabalhar e eu vou ser sempre a defensora da psicologia, sempre vai ter algo para trabalhar, preventivamente, não é porque eu sou louca, é super importante, o Rafa vai falar sobre isso também, o Rafa é um grande psicólogo também, e enfim, eu tive essa experiência que ficou pra mim uma coisa assim, meio que um trauma, tipo assim, eu não sei viajar sozinha. Quando eu viajo sozinha, eu fico depressiva e eu quero voltar. E aí, quando surgiu essa oportunidade, cara, eu tive que ir sozinha. É claro que eu estive com a equipe maravilhosa que estava comigo, eu fui muito bem recepcionada por uma anfitriã maravilhosa da casa onde eu fiquei em Paris, mas assim, muita coisa eu tinha que resolver sozinha, eu tinha que me deslocar para o trabalho sozinha, de metrô, de madrugada, então a gente vai falar sobre isso, tive várias experiências sozinha ali. E eu acho que eu finalmente entendi o que é ter autonomia mesmo, tipo assim, porque eu acho que é fácil a gente colocar assim, vai ter alguém comigo e vai resolver meus problemas, de uma certa forma, né? E eu sou uma pessoa um pouco distraída, eu tenho uma possibilidade de um diagnóstico de TDAH, então eu sempre ou esqueço uma coisa, ou deixo uma coisa pra trás. E ali eu falo que eu tive que ativar toda a minha energia do foco, porque, eu não podia errar, eu fui trabalhar, eu não podia esquecer o material, eu não podia errar o metrô, eu não podia errar a minha passagem de avião, eu me desloquei para 4 países, assim, sozinha, cara. Então, assim, não dá pra colocar a muleta no TDAH, assim, não é muleta, mas tem hora que a gente realmente perde o foco. Então, assim, é caderninho, seja lá o que for, eu tinha que ter aquilo na mão. E, enfim, só pra começar, o que o Rafa perguntou, né, foi uma jornada profissional maravilhosa, mas pessoalmente foi assim, quebrar barreiras de estar sozinha nesse mundo. E aí que começou o diálogo com o Rafa, porque ele teve uma grande experiência, que a maioria das pessoas olhou pra ele e falou, você tá maluco? Eu mesma falei pra ele, você não vai fazer isso, menino, porque o Rafa é meu irmão mais novo, praticamente, ele é primo, mas eu tenho ele como um irmão mais novo, então veio o cuidado, ele, cara, se ele se estrupiar nessa viagem, cara, ele vai de moto, tipo, você tá maluco? E algumas pessoas falaram pra mim também, nossa, certeza que você vai sozinha, como que você vai fazer? Meu Deus, e agora? Né? Você não fala os idiomas, eu só falo inglês, não falava francês, não falava alemão, enfim. Então eu queria que o Rafa, falei muito demais já, queria que o Rafa falasse sobre essa experiência, que acho que foi o ponto em comum da nossa conversa. Sim. Tipo, de desbravar esse mundo sozinho. Como foi a sua viagem? Nossa, então, essa viagem eu tinha decidido muitos anos atrás, que basicamente ela era uma inspiração que eu tive, que assim, eu amo praia e eu gosto da imagem da praia também, né? E aí eu tava flertando com drone e tal, eu falei, eu acho que eu vou unir essas duas coisas, eu vou comprar um drone só para fazer essa viagem, eu vou até o Chuí, que é a primeira praia do Brasil lá. Tem o Chuí e o Chuí-Y, né? Que é a divisa entre o Chuí do Brasil e o Chuí do Uruguai. Não sabia. Barra del Chuí. E a Barra do Chuí. Aí eu ia para lá para começar, né? Então eu fui por dentro com a minha moto, né? Com a cara e a coragem. Fui pelas serras do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, até chegar lá no Chuí. Eu fiz um belo trajeto e tudo sozinho, né? Para começar de lá e depois voltando pelas praias para fotografar. O projeto inteiro ainda não acabou, ainda vou fazer mais essas loucuras, mas
eu fui voltando pelas praias e tirando fotos com drone e tal, e que depois eu mostro alguma coisinha. Tem no Instagram, algumas no seu Instagram, né? No meu outro Instagram, tem um pouquinho nesse mesmo, do Rafael Cruz Fotografia, mas tem mais relatos da viagem num que eu tinha criado só para viagem, na verdade, né? Que é rafaelcruz.art. E aí depois se quiserem, né, se tiverem interesse... É magnífico. Só caçar. É magnífico porque o Rafa não é só um drone, né? Não é só um equipamento fotográfico. O Rafa tem olhar. E realmente a gente, quando olha o trabalho que ele fez ali, não é só jogar um drone ali, né? Você tem um olhar muito peculiar, assim. São obras de arte, então eu recomendo que vocês assistam. A ideia justamente era criar quadros, né? Porque eu sempre tive a grande ambição de um dia poder entrar no ciclo de fotografar, vender as fotos e viajar. Fotografar, vender as fotos e viajar. Só que eu ainda não consegui esse ciclo. E após a viagem eu voltei, né, para cá e comecei a montar um estúdio, porque eu falei... Essa viagem ela foi muito desafiadora, principalmente no sentido de pessoal, né? Eu tinha acabado de perder meu pai, ele faleceu em dezembro de 2022 e eu viajei em janeiro de 2023. Então foi um período para eu ficar sozinho, entender tudo o que estava acontecendo na minha vida, né? A importância do meu pai comigo. Que ele tinha na minha vida e que ele tem ainda hoje e sempre vai ter. E ao mesmo tempo, nessa viagem eu fui em direção ao meu maior medo, que né, o medo, acho que todo mundo tem, né, que é o medo do finalmente, né, do medo da morte, né? E aí, porque eu saí totalmente sozinho para um lugar totalmente desconhecido, com a moto, que é um negócio que todo mundo fala, é perigoso, é isso, é aquilo, e é uma ferramenta que me transformou muito, me gerou independência em várias áreas da vida, e por isso eu tenho um apreço grande por ela. Nessa viagem eu consegui desafiar esses meus medos, e esses medos eu acabei descobrindo potências. Que tipo, eu me viro muito bem sozinho, eu consigo fazer coisas que eu nem imaginava que eu conseguiria. Eu acho que esse é um dos maiores benefícios de se viajar sozinho, que é você se colocar à prova num ambiente que não tem nada de confortável. Porque, por mais que você esteja se divertindo, fazendo coisas belas, porque, né, passar pela experiência sempre vai ter dores e delícias, né? Sempre vai ter dores e delícias. Então, é importantíssimo qualquer ser humano fazer uma viagem que seja sozinho, sem estar na cola de ninguém, sem estar dependendo de ninguém, porque a gente se ancora muito fácil. Nós somos seres coletivos, né? E por sermos seres coletivos, a gente acaba indo na rabeira, né? Pegando a rabeira no outro, e a gente não vive a viagem. E aí, nessa viagem que eu fiz, que ela terminou ali pela Praia do Rosa, né? Eu fui seguindo as praias e cheguei em Santa Catarina, na Praia do Rosa. E aí, quando eu for voltar para fazer a viagem de novo, eu vou descer até a Praia do Rosa e seguir até chegar no Oiapoque. Eu não sei nem se o Oiapoque tem praia, mas vamos lá. Mas não terminou na Praia do Rosa, porque depois você... Só para vocês entenderem, e quando ele fala que começou num lugar e terminou no outro, é mais ou menos, porque ele foi até o lugar de moto e voltou. Então você saiu do Rosa e você voltou para São Paulo, né? Você foi para Curitiba. Fui visitar o Felipe lá. Então assim, a viagem foi muito além disso, né? Ô Rafa, você falou, achei muito legal, dores e delícias. Me conta um pouco um destaque de dor e delícia da sua viagem. Dor, eu falo isso para todo mundo.
Aprendam a ler mapas. Nossa, Aprendam a ler mapas. eu aprendi em Paris a usar o Google Maps de pedestre, porque eu sempre errava. Eu ficava na setinha, achando que a setinha... Gente, ai que vergonha. Eu achava que eu tinha que olhar a setinha. Agora que eu entendi que a setinha, ela é retardada, ela fica girando ali. Na verdade, você tem que olhar o nome da rua e a direção para que você só entendi isso andando por... Eu andava, assim, no mínimo 1 hora de caminhada em Paris e aí eu descobri como que... Ai, não me perdi. Justo. Aprendam a ler mapa. Minha maior dor foi 80 quilômetros de estrada de terra, mas não era uma estrada de terra bonitinha, eram uns pedregulhos, cara. A moto, que é uma moto para estrada, asfalto, ela tem alergia à terra. O que essa moto tombou, pneu furou, fui parar numa cidadezinha e que aí eu descobri muitas coisas interessantes nessa cidadezinha. Mas isso fica para uma outra história, né? Porque... Mas você comprou um negócio de encher pneu super interessante, né? Eu fui todo equipado para esse tipo de rolê, para não passar perrengue. Né? Ele tem um enchedor de pneu portátil que eu nem sabia que existia. Da Xiaomi. É muito bom, é uns 300 conto, não é merchandising não, mas vale a pena. Vale a pena, tem que você carrega por 30 minutos e dura meia hora funcionando. Então dá pra você encher uns 4, 5 pneus de carro. E foi assim que você encheu lá? E eu enchi pneu de moto. Pra moto dura pra caramba. Dá pra encher uns 10 pneus de moto, assim, de boa. E aí furou lá, eu encontrei um camping. Sorte que ele furou quando eu cheguei numa cidadezinha lá no meio da PQP. A tal da sorte. Eu acho que é Piedade o nome da cidade, mas depois eu cato se vocês tiverem interesse. Aí vocês mandam um comentário aí para gerar engajamento, né? Ajuda nós. Ajuda nós. Mas aí nessa estrada de terra, né, foi uma dor tremenda, porque, sufoco de tipo, caraca, onde é que eu tô? E aí eu não tinha visto, né? Porque quando eu entrei na estrada de terra, tinha os caras estavam arrumando lá, né? Tava trator, tava pedregulho, tava um monte de coisa. Eu falei, beleza, é só esse trecho aqui. Aí você vai entrando, não acaba mais. Ai. Aí eu passei uns dias meio traumatizado no lugar lá, mas uma cidadezinha muito bonitinha e que eu descobri umas coisas sobre a indústria leiteira, mas enfim. Bom, a gente pode fazer outras lives a respeito. E essa é uma das dores. Delícias, eu acho que foi... acho que a maior delícia que eu aprendi na viagem foi a solitude. Ter o prazer da própria companhia. Hoje em dia eu tenho um parque de diversões interno aqui dentro da minha cabeça, que é até meio esquizofrênico, mas eu diria que é uma delícia você poder estar em qualquer situação e do nada você cria situações dentro de si e se diverte e ri. Isso eu acho que é a maior coisa que essa viagem me proporcionou, porque você ser obrigado a ficar sozinho, eu fiquei 45 dias na estrada. Passei um tempinho lá, fui visitar meus tios, os pais da Mirella, super maravilhosos lá em Curitiba, me ajudaram a treinar as primeiras voadas com drone, né? Me levaram para alguns pontos turísticos lá de Curitiba e aí eu consegui testar um pouquinho o drone e passar alguns sustos com o drone. Que sustos? De quase tacar ele no meio de um lago. Meu Deus. E aí é isso. E não aconteceu nada? Não. O drone ele chegou são e salvo, inclusive está ali em cima, encolhidinho e funcionando muito bem, obrigado. E é isso. E você falando das suas dores e delícias, eu já fui lembrando das minhas, né? Bom, vamos lá. Dores. A primeira, eu acho que para todo mundo que vai fazer uma viagem sozinha, é saudade, né? Saudade de quem da nossa vida, de quem tá do nosso lado, dos pets, no caso eu, né? Então, não era uma viagem longa, mas eu sou uma canceriana com ascendente em câncer raiz. Então, assim, sentimento...
qualquer sentimento para um canceriano, ele rasga, então é tudo muito, e não é drama, é dor, entendeu? A gente sente muito, tanto que eu fui psicóloga e não dei conta de ser psicóloga não, porque assim, eu sentia a dor do outro num grau que eu falei, cara, não dá, e olha que eu fazia supervisão, fazia análise e tudo, mas eu descobri que não era pra mim. Então assim, falar em viajar sozinha e deixar marido, deixar família, deixar o cachorrinho pra mim, eu não tenho filhos, né, então o cachorro entra nesse lugar, eu procurei virar uma chavinha assim e não pensar, porque se eu pensasse muito, eu não ia. E isso foi uma coisa que acabou pegando muito pra mim na outra viagem, que foi há 7 anos mais ou menos, e o Johnny falava, para, você só vai ficar um mês, que é isso, que drama. E eu, mas você não tá entendendo, falta 29 dias. Aí eu fazia calendário, desde a vez que eu fui pra Detroit, que meus pais, que eu fui sozinha, eu lembro que eu fazia um calendáriozinho, eu ia fazendo xizinho assim, igual presidiário, porque menos um dia pra voltar. Olha o drama, mas não é drama, era dor de verdade. Então assim, eu procurei virar uma chavinha, claro, trabalhei muito na terapia, fiz sessões extras pra lidar com todas essas questões, porque eu sei que é uma questão minha. Então acho que o primeiro ponto é a saudade. O outro ponto é uma questão também da minha personalidade, que é a história de foco. Foco, organização, que sempre... eu tenho várias... Um dia a gente faz uma live pra contar as mirelices que eu faço. Que eu fazia, tá? Porque eu estou tratando. Mas eu já fiz cada uma, gente. Eu já quase fui parar em outro estado, no Réveillon. Já peguei avião errado. Já esqueci RG, perdi o avião e achei o RG depois que o avião saiu. Olha, já fiz de tudo. Então, assim, como eu tenho esse histórico, viajando sozinha, eu falei, cara, como eu falei, eu despendi de uma energia muito grande para poder ter essa questão do foco, da organização. E eu fiz direitinho. Tinha que escrever 400 vezes. Antes do dia do trabalho, fui treinar o meu trajeto, porque trabalho é trabalho. Trabalho, para mim, gente, às vezes eu faço essas peripécias na vida pessoal, mas trabalho, cara, como eu sei que eu sou assim, quem trabalha comigo sabe que às vezes parece meio paranoia, mas... Para evitar problemas, eu chego 1 hora antes do meu horário, porque eu sei que se der alguma zebra da minha falta de foco, em 1 hora eu resolvo, entendeu? Então, para trabalho, eu sou muito séria. Assim, eu organizo meu material 3, 4 vezes para não esquecer nada, enfim. E aí, eu ativei essa chavinha do foco por conta do trabalho. Então, eu cheguei em Paris numa terça, eu acho, e meu trabalho começava numa... sexta, alguma coisa assim, eu cheguei na segunda, enfim, eu tinha 2 dias de folga. Então o primeiro dia foi foco no trabalho total, fiz o trajeto, deixei tudo arrumado, uniforme, material, tudo bonitinho, fiz o trajeto, aprendi, decorei, anotei, porque não é só decorar. Esse caderninho, inclusive, me acompanhou, que eu ia escrevendo as estações, o que eu entendi, o que eu não entendia, o mapa da minha cabeça, além do Google, né? Mas aí eu relaxei no dia seguinte, que foi o dia da minha folga. Eu já tinha feito um turismozinho no que sobrou do primeiro dia, que eu já tinha feito o meu trajeto, já tinha ido para Champs-Élysées, já tinha ido para o Arco do Triunfo caminhando. A casa que eu estava hospedada era muito bem localizada, então acho que 42 minutos eu chegava na Champs-Élysées. Cheguei, nem sabia que direito que eu estava lá, eu cheguei e falei, nossa, eu tô aqui e tal. E aí, falei, bom, no dia seguinte eu tô de folga, eu vou acordar cedo, sonho meu, porque eu tava ali no fuso horário de 5 horas, né? Então eu achava que eu ia acordar cedo. E olhei no Google, eu gosto de caminhar, falei, se pra Champs-Élysées é 42 minutos, pra Torre Eiffel era 1h05, só 20 e poucos minutos a mais eu consigo. E aí eu tinha me programado para acordar cedo, porque eu percebi que os pontos turísticos, todo lugar do mundo fica mais cheio depois da hora do almoço, né? Eu falei, então eu vou de manhã e faço o meu trajeto até a Torre Eiffel, eu já aproveito, já vejo como que é voltar de metrô, blá, blá, blá. Enfim, não consegui acordar cedo, o fuso horário deu uma pegadinha ali, eu acordei umas 11h30, meio-dia, falei, mas eu vou assim mesmo. Aí a falta de foco, eu desativei a chavinha. Era o dia da abertura das Olimpíadas. E o Johnny já tinha falado pra mim, o Johnny é super assim, com segurança, né? Fica esperta, não vai moscar lá, não sei o que, olha lá. Se você não for trabalhar de fato na abertura, cuidado, meu evento tem não sei quantas, ele falou quantidade, eu não me lembro mais, tem quantas mil pessoas.
risco de ataque terrorista, os caras estão tudo, né, paranoicos com essas coisas, toma cuidado. Eu falei, lógico, eu sou mal medrosa, você acha que eu vou me enfiar naquele negócio? Não vou nunca. Eu combinei com a minha host, a Zenildes, a dona da casa que eu tava, que virou minha amiga. Eu falei pra ela, eu vou dar um rolezinho, volto e vamos assistir a abertura num bar, a gente toma uma cerveja. Ela adora uma cerveja, eu também gosto. Falei, e aí tinha um barzinho na rua da casa dela. Falei, vou tomar cerveja com você. Super tranquilo. Imagina, você acha que eu vou me enfiar no meio da muvuca? Não gosto, tenho medo. Imagina. Bom, corta para eu fazendo a caminhada até a Torre Eiffel. Bom, eu vou andando, bonitinho. O Google Maps, olha, aprendi mesmo. Fui lá no Google Maps, bonitinho. Aí apareceu lá o riozinho, falei, olha o Rio Sena. Parei lá, aí nem percebi que eu estava exatamente onde seria a abertura das Olimpíadas e o pessoal já estava montando ali, mas estava muito turista, tirando foto, parei, filmei, depois eu mostro os videozinhos lá, filmei, tirei foto e tal, exatamente onde ia ser a transmissão, até fiz a foto de uma câmera gigante que estava em cima da ponte para poder fazer a transmissão, fiquei lá, fiz foto, vídeo, toda feliz, falei, bom, aí você vê a torre ali, falei, tá pertinho, olhei no Google Maps, estava tipo uns 20 minutos, falei, vamos embora. Fui. Aí foi chegando perto, eu comecei a ver muita polícia, mas assim, era muita mesmo. E foi mudando a cor da polícia, era um de azul, depois elas estavam de preto e depois roupa do exército. E o tamanho das armas também ia aumentando, a última era realmente sei lá como é que é o nome daqueles, de atirador de elite. Os caras em cima de prédio, eu falei, tá ficando meio estranho. Aí eu vi um tanque de guerra, eu falei, tá ficando meio estranho. Gente, eu fui pra Nova York 3 meses depois do 11 de setembro. Eu e o Johnny, a gente foi quando a gente foi estudar no Canadá e a gente foi pra Nova York. E claro, a gente viu muita polícia por conta tava no alerta laranja, eu acho, enfim, amarelo. E eu vi muita polícia, mas eu nunca vi tanta polícia como eu vi aquele dia em Paris. E só um detalhe, você precisou ver um tanque de guerra. Eu precisei. Pra começar a achar que tem algo estranho. Isso, porque eu tava assim, ai, nossa, que lindo. E eu tenho vídeo todinho, eu falando, ai, gente, olha que lindo. Ai, olha o passarinho, que bonito. Ai, olha o cachorrinho. Assim, louca. Alice no País das Maravilhas. Aí, que eu sou bem dessas, canceriana. Eu tô com foco ali, passou uma borboleta, eu vejo a borboleta linda e eu fico na borboleta e esqueço o que eu ia fazer. Bom, tô lá e a torre tá chegando, e aí foi aumentando essa quantidade de polícia, o negócio foi ficando meio estranho. E um silêncio, sabe? Tipo cena de fim de mundo, assim, meio apocalíptico. Foi ficando vazio e a torre não chegava. E aí eu ouvi uma pessoa falando em inglês. Olha, tá vendo as janelas das casas? Tá vendo as cortinas fechadas? Isso é um código de risco, de alerta, de ataque terrorista. Isso é um código que as pessoas têm, elas fecham as cortinas. Quando eu vi isso, eu falei, Mirella, vamos voltar. Aí eu peguei e fiz assim, voltei, dei meia volta. Tem o filme, eu falando, ai gente, eu vou dar meia volta. Tá ficando meio estranho aqui, peguei, voltei e fui andando plena pra voltar. Pleníssima. Aí tô plena, aí vi um monte de polícia ali perto da ponte. Perto não, tava até um pouco longe eu sabia que a ponte estava para chegar, a mesma ponte que eu passei, que é onde foi a transmissão das Olimpíadas. Fui chegando ali perto, e aí tinha um monte de polícia, e eu furei a Alice, né? Furei a polícia e fui plena, andando, fazendo meus videozinhos, vi a polícia correndo atrás de mim, falou em francês, não entendi nada. Aí falou em inglês, aonde você pensa que você vai, minha filha? Nesse nível. E eu... Não, eu só tô querendo voltar, eu sou turista, tô só querendo voltar, eu vim dali. Ele falou, não senhora não sabe, não passa aqui. Eu falei, não, tudo bem, então por onde eu passo? Não, ninguém passa por lugar nenhum. Eu falei, como assim ninguém passa? Tá todo mundo preso aqui? Não, ninguém passa, ninguém sai daqui. Pra vocês entenderem, o Rio Sena é como se fosse, vai a Marginal Pinheiros, as Olimpíadas estavam pra cá, quer dizer, no Rio, mas toda a estrutura tava pra cá, e a minha casa tava pro lado de lá. Eu só podia chegar na casa atravessando a ponte, as pontes, qualquer ponte, em cima do rio. Aí eu falei, não, então tá, eu pego um táxi. Ele falou, não, os táxis não estão passando. Eu falei, tá, eu pego um metrô, o metrô também tá fechado. Aí eu falei, caçamba, o que eu vou fazer? Isso era tipo 2h30 da tarde. As Olimpíadas, acho que a abertura ia ser oficialmente, acho que umas 6. Pra mim, assim, tava longe do horário, mas eles já estavam começando a fechar. E aí... eu saí andando assim, eu falei, e agora? O que eu faço?
tipo, não tem ninguém pra me ajudar, sabe assim? Eu vou chamar a Zenildes, o que a Zenildes vai fazer? A pessoa que foi minha anfitriã, né? Até mandei uma mensagem pra ela, ela nem leu. Falei, meu, é eu comigo mesmo, vou sair andando, vou ver o que eu faço, qualquer coisa, sei lá, eu me junto, tem brasileiro em tudo quanto é lugar, eu sei lá, me junto num bar com brasileiros e fico ali. Eu tava com vontade de ir no banheiro, enfim. Aí, os bares que eu, na minha ilusão, seria um lugar, um refúgio que eu poderia ficar ali de segurança, também estava fechando, estava tudo fechando. Então eu ia ficar na sarjeta, literalmente. Aí fui andando, aí bati o olho assim em umas colombianas desesperadas, mas muito mais desesperadas que eu. Elas não falavam inglês, só falavam espanhol, e elas tentando parar os táxis assim no meio da rua. Para! E os táxis, não entra. Aí eu falei, meu, vou me juntar com elas, porque, né, pelo menos uma faz segurança pra outra, sei lá. Se a gente ficar num canto, a gente fica no canto juntas. No mínimo, apoio emocional. Apoio emocional. E elas estavam com bebê, eram várias, acho que 3, 4 mulheres, 2 mulheres, 2 adolescentes e um bebê. Aí eu peguei e falei, vocês também estão, tipo, todo mundo desesperado. Eu falei, vocês também estão querendo sair daqui? Eu não quero estar aqui. Elas, não, eu não quero estar aqui, eu quero sair daqui, eu não quero estar aqui, a gente está sem querer aqui. Eu falei, bom, eu também, agora eu sou do Brasil, eu sou da Colômbia e tal. Tudo em espanhol. Vamos se juntar e a gente vai conseguir ajuda. Vamos juntas, vamos. E elas, a gente não fala inglês. Eu falei, eu falo, então, assim, não significa muita coisa na França você falar inglês, mas pelo menos é melhor do que não falar nada, né? E aí eu fui conduzindo elas ali, encontramos uma taxista, a taxista falou, não, pode entrar no táxi, eu levo vocês. Uma senhora muito educada, falava inglês. Só que aí a hora que foi entrando o povo no carro, ela olhou e falou, não, gente, não dá pra entrar tudo isso, não pode entrar todo mundo no carro, a gente vai ter que dividir. E aí eu olhei pra elas e falei, gente, vai, né, com o coração na mão, porque eu tava com medo de ficar sozinha, mas eu falei, vai, vocês são prioridade, vocês estão com criança. Elas ainda falaram, mas e você? Você vai ficar bem, super fofas, assim. Eu falei, não, gente, eu dou um jeito, tá tudo bem, vai. Aí a taxista ia dar a ignição, ela olhou o celular e falou, não, gente, realmente a gente não consegue sair daqui, desce todo mundo do carro. Aí desce todo mundo do carro. Misericórdia. Aí ela falou só pra gente assim, olha, faz o seguinte, saiam dessa zona de risco, andem. Vai o mais distante possível, a gente tava tipo paralelo ao rio. Ela falou, vai andando pra mais longe possível, porque aqui ia ser a transmissão, vai mais longe possível, porque quanto mais longe vocês estiverem, melhor. Pelo menos vocês vão achar um lugar pra ficar, pra esperar, passar tudo isso e tal. E a gente foi andando, até que apareceu uma estação de metrô, tinha uns voluntários que eu conseguia um pouco falar inglês, e falavam mais ou menos inglês. E aí eles falaram, não, pode entrar no metrô, tá perigoso não, eles usaram outra palavra, tipo assim, tá com restrições, mas vocês podem usar o metrô, só que assim, por conta de toda essa história aí, não tá vendendo ticket, vocês têm que ter o ticket. Aí eu olhei pra elas e falei, meu, eu tô sem ticket. Lascou. Aí que vem, né, a história de a gente ajudar as pessoas. Eu acredito muito que eu não tava ali por acaso. Eu ajudei muito elas, e aí elas me ajudaram. Elas falaram, não, a gente te dá um ticket do metrô, a gente tem um ticket a mais. E aí elas me deram um ticket delas, depois eu acertei com elas, enfim, ficamos amigas. Enfim. Aí depois eu acabei ajudando, porque elas não sabiam, como se eu soubesse andar de metrô em Paris. Eu tinha um dia de experiência, mas eu tava sabendo um pouquinho mais que elas. Aí eu falei, não, eu levo vocês, fui, perguntei, entendi onde era a baldeação, fui com elas até a estação delas, depois eu fui pra minha casa. E aí, quando eu cheguei na casa que eu tava, eu respirei. Eu tomei até uma cerveja e falei, meu Deus do céu, que louca, onde eu tava com a cabeça? Uma cervejinha salva nessas horas. Foi, e aí que eu entendi. A minha anfitriã brasileira é casada com um francês que trabalha no trem. E aí que eles me contaram, as pessoas do Brasil já estavam tentando me alertar, mas eu não estava nem olhando o celular, que tinha tido realmente uma tentativa de obstrução lá nos trens, né? Era longe, não era no metrô, era como se fosse aqui nos trens intermunicipais, mas foi uma tentativa de ataque terrorista, não de bomba, nada, mas eles tentaram, acho que, queimar, cortar fios. Ele até me mostrou umas fotos. E foi por isso que realmente fechou o metrô. A gente não ia sair de lá, é que depois abriu, a gente ia ficar presa lá. Então são coisas assim, a falta de foco nesse momento, porque, gente, é óbvio, é a abertura das Olimpíadas. Se ficou tarde, não vá.
Eu nem raciocinei, eu fui, entendeu? Eu fui. A gente só vai, né? A gente só vai. E a delícia, tem várias, né, quando a gente viaja, né, Rafa? Eu acho que uma coisa para nós que trabalhamos com os olhos, né? Você, fotógrafo, tem um olhar muito desenvolvido. E eu como maquiadora, mas eu também tenho isso de... Eu tô estudando artes visuais, né? Tô fazendo licenciatura em artes visuais. É o belo, né? Eu acho que eu não sei explicar, mas quando a gente viaja, é um bombardeio de coisas lindas que chega a ofuscar os olhos. Então, é uma atrás da outra. Então, eu via aquelas arquiteturas, tudo. E eu sou do detalhe, né? Eu brinco que por trabalhar com personagens e com histórias, eu gosto de ver os personagens. Então, pra mim, tudo é uma história. Quando eu paro e olho uma pessoa na rua, eu interpreto aquela história, eu tento imaginar a vida dela. Então eu vejo o sapato que ela tá usando, a saia que ela tá usando, o cabelo, por que o cabelo é assim? Então, por exemplo, eu parei num bar, eu achei muito legal isso em Paris, né? Os bares. É muito boêmia a cidade, assim, aqueles barzinhos que a gente vê em filme, são zilhões, é em tudo quanto é esquina, é muito boêmia, as pessoas, elas usufruem daquilo, elas sentam. E aí eu achei muito legal que aqui eu tenho vergonha, por exemplo, de sentar num bar no meio da tarde. Não deveria, mas sei lá, pedir uma cerveja às 3 horas da tarde numa quarta-feira. Sentar no bar sozinha, né? Fica uma coisa assim, mulher sozinha em bar, né? E lá tem isso, a mulher chega, uma mulher sentou, eu nunca vou esquecer essa cena, ela sentou, duas, uma jovem e uma velha, no mesmo dia, uma mais velha. A mais velha sentou super elegante, elas fumam pra caramba, né? Acendeu o cigarrinho, pediu um vinho. E ficou ali, observando, fumando cigarro, tomou um vinho, pagou a conta e foi embora. A outra foi uma jovem linda, uma menina linda. Também pegou o cigarrinho, largou o celular, não olhou o celular, que é uma coisa que é automática, que a gente senta no lugar, a gente pega o celular, pediu um vinho branco e abriu um livro. Ela abriu um livro. Aquilo pra mim foi uma cena de filme. E ela ficou ali, lendo o livro, fumando cigarrinho, lendo o livro, tomando vinhozinho. Não chega a ser aquele italiano dolce far niente, que é o doce, a delícia, né, de não fazer nada. Sim. Mas é tipo realmente um carpe diem, né? Aproveitar o E assim, a coisa de a beleza e a cultura, as duas coisas. A beleza dessa cena pra mim, a cor da roupa. Eu acho que eu até fiz uma foto dessa moça. A cor da roupa, o cabelo, o jeito que pra mim foi assim, se eu fosse uma cineasta, eu ia querer essa cena pro meu filme, sabe, dela. E a cultura, né? Eles são muito cultos, né? A pessoa lendo um livro, cara. Quem lê um livro num bar, sabe assim? A gente não vê mais isso. Eu achei incrível, eu vou fazer isso. Próxima vez que eu for no bar, eu vou pegar um livro e vou ler um livro no bar, sozinha. Enfim, me inspirou. Então são essas belezas, desde a arquitetura, a Torre Eiffel, tudo. Mas eu, particularmente, eu até gosto, assim, óbvio, fui na Torre Eiffel, amei ver e tal. Mas pra mim, essas coisas a peculiaridade do dia a dia, do cotidiano das pessoas, os lugares onde as pessoas frequentam, pra mim é muito mais interessante do que você ver um ponto turístico. É óbvio, vou ter que ver o ponto turístico, é belo, é magnífico, maravilhoso. Mas você vê essas cenas do dia a dia, pra mim, preenche a minha alma. E aí, uma das delícias foi essa, e a outra delícia, que isso eu preciso contar porque eu não consegui registrar, porque foi uma coisa que eu vivi, foi andar de bicicleta às 3 horas da manhã, atravessar Paris 2 vezes. A primeira eu estava muito nervosa, que eu falei, nossa, eu tô sendo doida de andar de bicicleta às 3 horas da manhã, e meu GPS, eu coloquei meu celular num lugar que não cabia direito, caía toda hora meu celular, então eu fiquei tensa, andei muito tensa. Aí no segundo dia eu falei, não, eu vou ter a mesma experiência, mas eu vou curtir agora. E aí eu curti andar de bike, atravessei a cidade inteira, pelas vielinhas, 3 horas da manhã, olhando tudo, olhando as árvores, vendo as casas, as pessoas acordadas, as pessoas dormindo. E lá em Paris é muito comum, então não era só eu que estava fazendo isso, entende? São várias pessoas andando de bike, pessoas comuns, sabe? Andando de bike, de patinete. E assim, o vento no meu rosto, às 3 horas da manhã, eu falei, cara, quando que eu vou viver isso de novo? Em que cidade que eu posso fazer isso? Com segurança, com tranquilidade, pegar a bike em qualquer lugar, jogar a bike em qualquer lugar e pronto. Né? Então essa foi uma das grandes delícias dessa viagem. Além de toda a experiência maravilhosa, que eu não posso nem... que acho que dá um podcast inteiro, que é de estar nas Olimpíadas, trabalhar com... a honra de trabalhar com uma personalidade que eu aprendo com o Galvão Bueno a cada trabalho, assim, uma pessoa que se supera todos os dias, que não para, que podia ter
tacado foda-se e falado, vou fazer mais nada dessa vida. Não, tá lá, exigindo o melhor dele e dos outros o tempo inteiro. Ele entrevistando os medalhistas, cara. Eu conheci todos os medalhistas. Então, cada história dessa é uma história de superação. Então, eu nem vou entrar em detalhes, porque isso só já dá um podcast. Né? Depois a gente testa mais coisas, mais lives e testa... Enfim, né? Enfim. A gente tem coisa pra caramba pra falar. Isso. E sobre a viagem, eu acho que foi isso. A gente é 2 tagarela aqui, vamos já ver. Foi muito já tempo? Estamos uns 47 minutos. A gente vai ter que live, acabar, então. É bom que fica o gostinho de quero mais pra próxima, né? Bem, a gente vai tentar disponibilizar elas aqui. Eu estou gravando ela pelo computador, tem algumas coisinhas funcionando aqui. E, enfim, né, testando. Das 4 perguntas que a gente fez 2 e já falou pra caramba. Então, vamos... Posso deixar um teaser pra próxima? Sim, fica à vontade. Como eu falei, o fio condutor da nossa relação, além de irmandade, de família e amizade, é a fotografia e maquiagem. Sim. E o motivo da gente ter se unido profissionalmente foi porque a gente questionava muito, eu questionava muito um fotógrafo não entender do meu trabalho, para ele poder fazer a luz, para ele, né, eu já tive todo maquiador já teve situações em que foi solicitado uma mudança na maquiagem, um ajuste na maquiagem que na verdade era luz. E eu falo muito isso para os meus alunos: estudem luz, estudem fotografia para até saber se posicionar quando já chegou no teu limite e a questão é a luz. E você também, o Rafão também, do Mirra, né, da nossa parceria, já questionou muito também a questão de ter uma maquiagem que não trabalha para a fotografia. Então a gente tem muito para falar sobre isso. Eu acho que pode ser muito rico a gente trazer esse assunto na próxima vez. Trocentas coisas para falar sobre isso, porque basicamente o fotógrafo ele trabalha com a projeção da luz e a recaptação dessa luz. Então ele trabalha a iluminação. Essa iluminação ela vai atingir o objeto e quando ela atinge o objeto ela volta para a câmera. E é ali que a gente faz a mágica acontecer, medindo, controlando, negando alguma coisa aqui e outra ali. O maquiador ele trabalha justamente com a superfície em que essa luz vai ser impactada. Então, existe um diálogo muito fino que deveria ser feito por todos os maquiadores e fotógrafos e que a gente encontrou nesse nosso diálogo várias vezes que salvou, né? Tipo, isso aqui dá para ajustar na pele dessa modelo, isso aqui, tô fazendo um job igual, e depois a gente conta as histórias, mas a gente salva um ao outro e também quando a gente pode criar trabalhos nossos, autorais, aí a gente só se diverte. Aí a gente só se diverte, é isso aí. Que a gente chega no grau máximo de excelência que a gente acredita que os trabalhos devem ser feitos. Né? E é muito legal que eu aprendo muito de fotografia, então eu sou uma maquiadora que eu tenho uma vivência de fotografia porque ele me ensina, e ele tem uma vivência, você é um fotógrafo que entende muito de maquiagem porque você vivencia a maquiagem. Total, e a sua viagem para Paris, fazer perucaria, muito me interessa, obviamente, né? Porque eu sou desfavorecido de cabelo. Ele é o meu principal modelo. Eu sempre viro cobaia. Se vocês já viram, tem algumas coisinhas no meu Instagram ali que vocês vão ver que eu tô com alguns cabelos um pouco suspeitos. Isso, e vai ter muito ainda, porque ele vai ser meu eterno cobaia. Ele e o Johnny, meus cobaias de cabelo, de peruca. Aguardem. Muito obrigado. Até a próxima. Um beijo e até uma próxima.